graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui novamente na presença dEle para ouvir, Sua palavra, o amanhecer com o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor nesse segundo dia, ao qual, família estruturada, aonde se a base for a palavra do Senhor, não tem como essa família não estar bem estruturada. Louvado, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Estou trazendo aqui a palavra do Senhor, ao qual o Senhor ministrou o meu coração, sobre Salmo 128. Louvado seja o nome do Senhor. Como é linda a palavra do Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, que é perfeito, que é lindo, que é maravilhoso, que nos dá mais uma oportunidade, que nos dá mais um dia, que está conosco, que é conosco para nos ajudar, para nos livrar e para nos guardar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor aqui em Salmo 128, louvado seja o Senhor. Diz: bem-aventurado aquele homem, a mulher, aquela jovem, aquela criança, aquele ser, vivo, que, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas que feliz é o homem, é a mulher, é o jovem, é a criança, é o adolescente que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele diz, continua falando: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o Senhor. Quão maravilhoso é a nossa família ser estruturada na palavra do Senhor, na palavra, na presença dEle, a qual a base é a fé em Jesus, é a confiança em Jesus, é a dependência no Senhor Jesus, ao qual Ele, como diz ali Efésios 2, 21 e 22, ao qual Jesus é a principal pedra da esquina, é aquele que dá sustentação, é a palavra do Senhor quem sustenta, é a palavra do Senhor que guarda, é a palavra do Senhor que livra, é a palavra, é nós como família estamos firmados na palavra do Senhor, na presença do Senhor. A família bem estruturada, Hoje em dia a gente vê muitos exemplos, infelizmente, de famílias que não são estruturadas no Senhor. Então, sabe, por isso que as coisas estão hoje em dia, foi transgredido a palavra do Senhor, a verdade do Senhor foi transformada em mentira. Hoje uma família não é mais constituída por um homem, por uma mulher e por filhos. Infelizmente, hoje foi transgredida a palavra do Senhor de uma maneira ao qual 2 homens, 2 mulheres. Então, assim, se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos cuidado, sabe, de obedecer, de temer ao Senhor, como diz aqui a palavra, a nossa família não será estruturada, porque a estrutura da família, a base, ela precisa ser a palavra. Se a palavra for a base, se o Senhor for, aquele que está em primeiro lugar na minha vida, a minha família, ela andará, sabe, andará no caminho que é a palavra do Senhor, porque os pilares da família é o amor, é o respeito, a comunicação, a união, são fundamentos ao qual a família precisa ter para ser uma família estruturada. Mas hoje em dia nós vemos que não é isso que acontece, porque a família, o amor vem do Senhor, está no Senhor. Se eu não conheço o Senhor, o amor humano ele é falho,
O amor humano, ele é egoísta, né? Que se preocupa consigo mesmo, mas quando a base é o Senhor, nós nos preocupamos em obedecer a palavra por temor ao Senhor. A base, o amor, o respeito, a comunicação, a união são fundamentais para que o Senhor seja a minha base. E ele diz aqui, né, neste salmo: pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. O que eu tenho comido, né? As minhas mãos, as mãos é a obra, as mãos é aquilo que eu faço. Então ele diz: olha, se você obedecer, né? Se você temer, você vai ser mais que feliz. Você vai comer do teu trabalho. Então, quando eu faço, né, as coisas para o Senhor, eu vou comer daquilo que eu faço, né? Eu vou comer daquilo que eu obedeço. Eu vou comer daquilo que, né, que eu trago, porque as mãos é a obra. As mãos é o trabalho, né? Você trabalha, a gente trabalha com a mão, né? Tem gente que, né, o trabalho, sim, com a mente, pensamento, tudo, mas você escreve com a mão, você traz as coisas, tudo trabalho é a mão. Então a mão, né? Então ele diz assim: olha, comerá do trabalho das tuas mãos, né? Qual é o trabalho que eu tenho feito para que eu venha me alimentar bem, me alimentar daquilo que as minhas mãos têm tocado, que as minhas mãos têm buscado, né? E ele continua falando no 3: a tua mulher será como a videira frutífera, né? A mulher que honra seu esposo, a mulher que cuida do seu lar, a mulher que cuida da sua casa, mas principalmente a mulher que teme ao Senhor, a mulher que tem o seu coração, né, no Senhor, né? O Senhor diz: olha, que não seja o frisado dos teus cabelos, né? Mas sim um coração íntegro, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração puro, que serve ali ao Senhor através de cuidar da casa, de cuidar do esposo, de cuidar dos filhos. E aqui existe bênção para toda a família, né? O homem que teme, que o homem é o cabeça, né? O homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do seu lar, servindo ao Senhor Jesus, se prostrando perante Ele. E ele continua falando, né? Ele diz: a mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, o teu filho como a planta de oliveira à roda da tua mesa. Então, quão feliz é essa família ao qual o sacerdote honra o Senhor, teme ao Senhor, obedece à palavra, ao qual a mulher também, né, é ajudadora do seu esposo, né, a conselheira ali junto com ele, para que a família seja estruturada, né? E ele continua falando aqui no 4, né? Ele fala aqui também do filho. O filho, olha, o filho, ele é uma planta, né? Ele é uma planta que você precisa regar, você precisa cuidar, precisa ensinar, né? Mas como que eu ensino se eu não temer ao Senhor? Se eu não temer, se a palavra dele não for a base na minha vida, não tem como ser a base na vida dos meus filhos, porque primeiro sou eu, né? Ele continua aqui: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O homem pode ter toda a ciência, todo o estudo que for, mas se ele não temer ao Senhor, ele não tem sabedoria suficiente para se manter de pé, porque o que nos mantém de pé, a base é a palavra do Senhor, é o Senhor. E ele continua falando aqui: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Então a obediência, a santidade, a busca ao Senhor, né? A entrega ao Senhor. Ele diz: olha, você vai ser abençoado, não vai existir aspecto na sua vida que você não será abençoado, né? Aqui não diz: olha, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter ventos. Não diz isso, diz que você vai ser abençoado, porque você vai temer ao Senhor, porque você vai andar nos caminhos dele, porque você vai obedecer à palavra dele. A palavra do Senhor vai ser a base da tua casa, né? O alicerce ao qual você vai estar firmado, ao qual você vai estar apegado, ao qual você vai estar arraigado, ao qual nós vamos estar, né, olhando, falando: não, tem essas dificuldades? Tem, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando. Ele diz: olha, ele vai abençoar, o Senhor
te abençoará. O Senhor nos abençoará. E ele diz aqui: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então nós vamos ver, né, a nossa família também, né, crescer na obediência ao Senhor, a nossa família também honrar ao Senhor, mas principalmente se a base for a palavra do Senhor, né? Se o Senhor, se o amor dele, se o perfeito amor dele, né, estiver em nós, se a gente obedecer, né? Assim como diz aqui em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz, Jesus é a direção. A palavra, ele é o verbo, ele é a palavra ao qual nós precisamos andar na sua luz, fazendo a vontade dele. Jesus diz: olha, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Se você andar na minha palavra, na minha presença, olha, você nunca vai estar em trevas, nunca, porque, né? Porque a luz, a palavra do Senhor sempre nos guiará, sempre nos dará direção, sempre nos capacitará. Ali também, né, em Salmos 1, ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas, né, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tudo o Senhor nos alerta: olha, bem-aventurado, mais que feliz é aquele que honra, aquele que obedece, aquele que anda, né, na presença do Senhor, segundo a palavra do Senhor, obedecendo, né, a família. A família, a estrutura da família é o quê? É o homem, é o sacerdote, principalmente, primeiramente ele, assim como Cristo é o cabeça. Então, o marido sempre, né, para ser um bom líder da sua família, né, precisa, né, liderar com amor, liderar com respeito a sua família e principalmente se render à palavra, se render à presença do Senhor. A esposa também apoiar o esposo, motivá-lo, né, motivar ele a buscar estar na presença do Senhor. Os filhos também, então, se o cabeça, que é o homem, obedece à palavra do Senhor, a mulher vai estar ali com ele também honrando o Senhor. Os filhos também vão obedecer, vão reconhecer. Por quê? Por causa da presença do Senhor, por causa da obediência à palavra do Senhor. Os filhos, né? Os filhos, como meu filho, minha filha vai me honrar através da obediência à palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor for a minha base, a minha família, ela vai estar guardada, né? Vai vir um vento, como diz a palavra do Senhor. Vai vir um vento, vai vir sim, porque o vento vem. Mas o Senhor diz: olha, aquele que é a palavra que está firmado no Senhor, né? A casa na rocha, vai vir o vento, vai balançar, mas não vai cair, vai se manter de pé, porque a base, a sustentação ali é o Senhor, é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que é tremenda. Então ele diz aqui, né, existe bênção para toda a família, mas a família que teme, a família que obedece, a família, sabe, que espera no Senhor, que confia no Senhor, que descansa no Senhor, comerá, né? Comerá do fruto, comerá daquilo que está trabalhando, comerá daquilo que está colocando suas mãos. E do que nós temos comido, que nós temos nos alimentado. Qual é o alimento, né, que nós temos buscado para nós, para nossa casa, para nossa família? Porque nós precisamos mesmo, cada dia mais estarmos firmados no Senhor, na palavra do Senhor, a qual a base, a estrutura é o Senhor, é a fé, é a benignidade, é o ânimo, é a alegria, é a paz no Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, né? É quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. É Ele. Família estruturada,
Se a palavra do Senhor for a base, a minha base, aquilo que eu me espelho, né? Aquilo que eu busco, aquilo que eu almejo, aquilo que eu me esforço para eu cumprir. Então a minha família, ela será, né, mais que feliz, muito mais que feliz, porque eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando, né? Ele diz: olha, você vai comer do fruto das tuas mãos. Você vai comer aquilo que você está buscando, você vai comer, você vai se alegrar, você vai ver as grandezas do Senhor, a bondade do Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele quem cuida. Você verá os teus filhos também prosperar no trabalho, né? Teus filhos, né, te abençoar, sabe? Então nós vamos ver, mas para eu ver, para você ver, é necessário, né? É necessário o temor, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu posso ter toda a sabedoria, toda a ciência, mas se eu não temer ao Senhor, aquilo acaba, sabe? Aquilo murcha, aquilo seca, aquilo é vazio, mas quando tem o Senhor, aquilo é cheio, sabe? É vida. A gente, né, anda falando assim, não, por esses olhos físicos eu não estou vendo, mas pelos meus olhos espirituais, Senhor, eu estou vendo, Pai. E daí vai vir coisa boa. Daí, Pai, vai vir porque eu estou me esforçando, Senhor. Eu estou me esforçando para andar na Tua palavra, Pai. Para viver, Senhor, para viver o que o Senhor quer, Pai. Para viver, Pai. Para viver a Tua presença, a Tua palavra, o Teu amor, buscando a presença do Senhor, andando na luz da palavra do Senhor, sabe, amados? Como nós precisamos, como Davi ali, Salmo 16 diz: Senhor, Senhor, o meu bem maior, eu não tenho outro bem maior, além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem maior além do Senhor, além da tua palavra, além de ti, Pai. Porque se eu preciso, Pai, se eu almejo algo, quem vai me dar é o Senhor. Eu vou buscar no Senhor, porque nele tem resposta, ele tem cura, ele tem restauração. Só ele tem, só ele tem. Então, nós não temos outro bem além do Senhor. O bem maior, o nosso bem maior é o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Nós não temos, sabe, amados? Nós não temos outro bem maior, porque aqui, nessa palavra, Salmo 128, ele fala a bênção para toda a família, sabe? O esposo, né? O marido, o homem, a mulher, os filhos. Fala, olha, essa família, se temer, né? O temor, né? O temor é, eu tenho cuidado, eu não vou fazer isso, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer por causa que eu temo ao Senhor, porque eu sei que Ele está vendo, eu sei que Ele vai me abençoar naquilo que eu colocar minha mão. Se for, né, honesto, se for justo, eu vou comer. Também, se não for, também eu vou comer. Então, vai vir tropeço. Por quê? Porque a mão é aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente busca. Então, a mão da gente, onde a gente está colocando nossa mão, né, o que nós estamos trazendo para nos alimentar. Né? Eu como com a mão, a gente come com a mão, a gente se alimenta com ela, a gente faz a obra com a mão, com as mãos. Então, ele diz, olha, você será mais que feliz, muito mais que feliz, ao qual, né, como Jesus, ele é a pedra principal. Então ele diz, olha, me coloque em primeiro lugar, me coloque em primeiro lugar, coloque a minha palavra, a minha presença, mesmo que muitas vezes, sabe, nós vamos precisar sim, vamos precisar dizer assim, não vou fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor, porque é dele que eu me alimento, é dele que eu me alimento, é ele que eu busco, é ele, eu quero ele para minha vida, porque eu sei que tudo que eu preciso está no Senhor. Se eu buscar em primeiro lugar, ele vai prover, vai vir a provisão,
vai vir a cura, vai vir a restauração, ele vai dar estratégia, porque como diz ali Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são escolhidos por seu decreto. Então mesmo quando as coisas ruins acontecerem, porque vão acontecer, são os ventos, mesmo aquilo ali vai ser para o nosso bem, vai ser para o nosso crescimento. A gente vai ver a mão do Senhor, a gente vai ver o cuidado do Senhor, porque quem está cuidando, quem está no controle é o Senhor, não somos nós, é Ele é a base. A sua palavra é a base, a sua palavra, a palavra dele é viva, traz vida, traz direção, traz luz. Se nós ouvirmos, né, como diz ali Romanos 28:2, se me ouvires e me obedeceis, comereis o melhor da terra. Ouvir, obedecer, andar, caminhar, sabe, se alimentar, trabalhar sempre ao favor de quê? Da obediência à palavra do Senhor. O nosso coração, nossa vida, nossa casa estruturada na base, a base que é a palavra, a estrutura. Você não constrói uma casa, né, do nada. Primeiro você faz, né, ali um rascunho, né? Você faz ali para ver, olha, onde que vai ser a estrutura, o ferro. Se você colocar o cimento sem ter uma estrutura para colocar, aquilo não vai permanecer de pé. Então, se a gente quiser andar sozinho, nós não vamos se dar bem. Mas se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, nós vamos nos dar bem, porque Ele quem sustenta, é Ele quem dá a vida, é Ele a água, é Ele a cura, é Ele a restauração, é Ele que nos dá o ânimo, a direção, é o Senhor, é a sua palavra, que a palavra do Senhor seja a nossa base sempre, a fé, o ânimo, a alegria, a paz, o gozo, sabe? Porque nós vamos ter dias difíceis, como diz a palavra do Senhor, mas nesses dias difíceis, a minha base é o Senhor. A minha base é a palavra do Senhor, Pai. Mesmo que eu não estou vendo, mas eu creio, Pai. Isso é para o meu bem. Isso é, Senhor, para o meu crescimento, Pai. Isso é para eu aprender e saber que a minha dependência não está em mim mesmo, está no Todo-Poderoso, está naquele que pode todas as coisas, está naquele que é o meu Deus e que eu não estou só. Eu não estou só, nós não estamos só, porque a base nossa, ao qual nós estamos firmados, é a palavra, é a presença do Senhor. É a palavra, é a presença do Senhor. Sabe, pastor Estela, você não está só, minha amada. Você tem se baseado no quê? Na palavra do Senhor. Então, minha amada, não tema não, porque é a palavra do Senhor que nos sustenta. Nós nunca estamos só, porque conosco está o Todo-Poderoso. Como o bispo orou, conosco está o Todo-Poderoso. Quando a gente ouvir rumores disso, rumores daquilo, é para que nós venhamos ainda mais nos firmar no Senhor, amados. Buscar a Ele, temer mais a Ele. Falar, olha, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Eu tenho que andar mais ainda, olhando para o Senhor, me apegando a Ele. Porque a minha vida, ela está firmada no Senhor. E se está firmada nele, amados, nós não vamos temer a Ele, vamos temer ao Todo-Poderoso, vamos temer aquele que pode, né? Ele diz, ó, não tema o homem que pode matar, tema aquele que pode matar, mas pode lançar também no inferno. Então, a este temamos, que é o Senhor. Então, né, o que nós temos comido, o que as nossas mãos têm pegado, tem trazido para a nossa boca, porque aquilo que eu tenho buscado é o que eu tenho me alimentado. É o que nós temos nos alimentado. Louvado seja o Senhor. Que o homem seja, que o sacerdote seja, né? Este homem que ajude a sua família, né? Que seja o cabeça, assim como Cristo é. Cabeça firmado na palavra, na presença, no amor, nos cuidados do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Sabe como é lindo a palavra do Senhor? Ele nos dá toda a estrutura, dá toda a direção de que o homem precisa fazer para ser bem-aventurado, mais que feliz, do que a mulher precisa fazer, do que o filho, porque se o sacerdote fizer, a mulher também vai ser uma ajudadora.
E o filho, ele vai ver e ele vai comer, sabe? Vai estar ali junto. Olha, nós estamos juntos por o mesmo propósito: obedecer ao Senhor, andar na palavra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Arraigado, firmado na rocha, na palavra, no Senhor, né? Porque é Ele, sempre é Ele. E nós precisamos estar olhando para Ele, elevando nossos olhos para Ele, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele guia as suas ovelhas, sabe? A pastos verdes, as águas tranquilas, aonde há alimento, aonde há força, aonde há vida, aonde há vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Entrego a palavra do Senhor, tremendo. Depois eu creio que a próxima Mara vai aí, sabe? Porque eu até quero, sabe? Mas até aqui, né? Até aqui. Louvado seja o Senhor, mas, sabe, amado, é maravilhoso, a palavra do Senhor é maravilhosa, sabe? O Senhor fala para mim: olha, filha, você vai comer daquilo que você tem buscado. Você vai comer, filha, daquilo que você tem almejado. Das tuas mãos, mas onde as tuas mãos têm ido? Porque a mão, sabe? A mão, ela traz o alimento até a tua boca. A mão, ela trabalha, certo? Você trabalha com os pés, você anda, mas as mãos você busca, sabe? As mãos, sabe? É a que traz para você, para o alimento para você. Então, igreja, eu e você vamos comer daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos trabalhando, daquilo que nós estamos nos esforçando, quer seja bom, quer seja mal. Então, vigiemos, né? Porque nós vamos comer isso aqui, olha, será alimentado, pois comerá do trabalho da tua mão. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos, daquilo que eu estou buscando, né? Daquilo que eu estou buscando. E o que eu estou buscando, no que eu estou me firmando, é verdade, né? É verdade? É justo? É honesto? É puro? É limpo? Então, nisso, permaneçamos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus.